Seja muito bem-vindo ao segundo episódio do canal Uma Dose de Coisa Boa. É muito bom ter você aqui mais uma vez. Hoje nós iremos refletir um pouco sobre a história de Noé. Qualquer pessoa que tenha tido um mínimo contato com a Bíblia e da igreja, possivelmente já ouviu falar sobre isso. As crianças gostam muito dessa história, por se tratarem de animais, construção, e é sobre ela que nós iremos refletir um pouquinho. O barco que é retratado na história, ele é construído de madeira. E os animais, eles vão entrando de dois em dois por ordem de Deus, para que eles possam ser salvos de um evento climático chamado dilúvio, onde a terra inteira foi inundada por água. Neste evento, salvaram-se apenas os familiares mais próximos de Noé. Noé então entra no barco, a sua família também, e o anjo sela a sua porta por fora. As pessoas não acreditaram na mensagem de Noé. Ele ficou por 120 anos pregando e foi recebido com muitas críticas, risadas, foi taxado possivelmente como louco, mas na hora que a chuva de fato caiu, porque até aquele momento o orvalho, ele molhava a terra, eles não tinham visto chuva, então era algo utópico. Quando a chuva de fato caiu, aquele povo deve ter ficado desesperado, né? A água foi subindo, as pessoas amarrando seus filhos nos animais, possivelmente, para subir os morros para se salvarem, porque o instinto natural dos animais é salvar a própria vida, assim como o dos seres humanos. E de repente, Noé encontra apenas com ele e sua família no barco e tudo o que ele conhecia como mundo deixou de existir. Eu imagino quão desconfortável deve ter sido, por maior que fosse o barco, estar dentro daquela situação. Primeiro, ele estava privado do mundo lá fora e não sabia por quanto tempo iria continuar chovendo ou por quanto tempo a água cobriria a terra. Deus deu uma ordem e ele cumpriu, mas Deus não deu o tempo da promessa para ele. E muitas vezes Deus também faz isso com a gente. Ele nos promete coisas ou nos permite passar por situações que ele não fala quanto tempo vai durar. Mas a família de Noé estava em segurança. Aquele barco não foi construído apenas com mãos humanas. Deus deu um plano muito claro para ele. E ele, cumprindo como o fez, não tinha como dar errado, porque quando nós seguimos a orientação de Deus da forma correta, as coisas vão dar certo. É como uma receita de bolo. E Noé estava lá dentro, a sua família também. Mas você já parou para pensar no desconforto que havia naquele lugar? Imagine centenas de animais fazendo barulhos assustados, não estavam acostumados a estar presos num local pequeno, e de repente outro animal fazendo um barulho diferente, e agora um outro, e corre para lá e corre para cá, e medo e chuva, e a família dele também não tinha visto aquele evento, não sabia, então talvez uma ansiedade, uma tristeza, porque perderam outros familiares também. E se em algum momento de toda essa confusão emocional, de toda essa confusão física mesmo, sensorial, eles decidissem que aquele lugar não era mais para eles e saíssem do barco, a vida deles seria ceifada. Não importava o quão ruim tivesse o barco, ali era o único ponto de segurança para eles. E muitas vezes a nossa vida é dessa forma. Nós estamos numa igreja, nós estamos em locais, nós estamos na nossa família, caso você seja um adolescente, uma criança, nós estamos num trabalho, nós estamos em algum lugar que Deus nos colocou e que parece muito desconfortável. Mas esse é o lugar de segurança para este momento. Porque quando Deus falar que não é mais o suficiente estar nesse lugar, Ele mesmo nos tira. Deus não permite que nós fiquemos em locais que não são para nós, quando nós estamos disponíveis para Ele. Então, se hoje você está passando por muitos problemas em determinado lugar, pare para pensar se você se colocou nessa situação ou se Deus te colocou aí. Porque se os problemas são por conta das suas próprias consequências das suas más escolhas, tudo bem. Aí é outra situação que nós não estamos tratando aqui.
mas por vezes Deus nos coloca em lugares desconfortáveis, mas seguros para aquele momento. E isso pode ser um pouco confuso de entender, mas o verdadeiro sábio é quem entende a história, quem confia em Deus durante o percurso. Porque se Noé quisesse que Deus desse um plano detalhado para então ele construir uma arca, que Deus falasse, olha, vai chover 40 dias, você vai ficar no barco por tanto tempo, você vai soltar uma pombinha, você vai... Deus não falou. Deus usou a fé. E a fé de Noé salvou ele e a família dele. Assim como nós falamos de Abraão, que Abraão seguiu a vontade de Deus sem saber para onde Deus estava o levando. Noé, no meio de todo aquele desconforto, do barulho, das fezes, da urina e tantas outras coisas que deveriam estar completamente desconfortáveis, tinha uma certeza, que em meio àquela bagunça, em meio àquele caos, ele tinha um Deus que estava protegendo a vida dele. O nosso coração é mais enganoso do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. É isso que a palavra de Deus diz em Jeremias. Quando nós tomamos as decisões por nós mesmos, a tendência de nós escolhermos o que nos fará mal é muito grande. Possivelmente, se não fosse Noé, a família dele não teria entrado na arca. Porque nós tendemos para o mal. A nossa carne milita contra o espírito. O tempo todo é uma guerra que não finaliza. A não ser que nós alimentemos o nosso espírito, ele não ganhará da carne. Nós devemos estar em constante comunhão com Deus, porque é Ele que nos torna vencedores por meio de Cristo Jesus. E essa vitória, ela é obtida por meio da obediência, mesmo em meio ao desconforto. Ser cristão é receber muitos nãos de Deus, muitos nãos. E ser grato por esses nãos também, porque os nãos de Deus, eles não são para nos maltratar. Os nãos de Deus não são uma forma de Deus nos punir. Os nãos de Deus são uma forma de Deus nos proteger. São uma forma de Deus nos dar algo muito melhor no futuro. E até mesmo quando as bênçãos chegam, Deus continua nos dando não. Eu perdi as contas de quantos nãos eu recebi durante esse ano. E muitas vezes pode ser que você esteja com o método certo, no lugar certo, mas não no tempo certo, não com a pessoa certa. Entende? Porque quando Jesus ele está na direção do nosso barco, quando ele entra no barco, as coisas dão certo. Quando ele está na arca, as coisas dão certo. Mas se nós escolhemos fazer alianças com pessoas que Deus não quer, quando nós escolhemos fazer acordos com pessoas que Deus não faria por nós, então nós estamos nos colocando numa situação de risco. Nós estamos opcionalmente deixando a vontade de Deus para a nossa vida de lado. E não é isso que Ele quer para nós. Então, que hoje você consiga refletir, que eu consiga refletir sobre a importância de estar no lugar que Deus quer que nós estejamos. Não importa o quão desconfortável seja hoje ser um cristão, porque não é fácil. Envolve abnegação, envolve nãos, envolve posicionamento, envolve muitas vezes ser taxado de estranho. Envolve muitas vezes ser a pessoa que as pessoas vão usar como exemplo e talvez não é um exemplo bom, porque a luz não se mistura com as trevas. As pessoas que não estão na luz se incomodam com a luz que há em nós ou deveria estar em nós. Mas o mais importante é que a gente prossiga nesse caminho, porque se aqui, ao lado de Jesus, estamos sentindo algum tipo de dificuldade, imagina como é que é estar no meio do dilúvio. Não há segurança, não há certeza de vida, muito pelo contrário, é uma sentença de morte. A segurança que nós temos, mesmo em meio aos desconfortos, é estar perto de Deus e entender que todas as coisas possuem um propósito embaixo do céu e que o milagre que talvez você esteja esperando está na oração, no jejum que você ainda não fez.
está na segurança de dizer: Senhor, mesmo que eu não esteja confortável nesse momento, eu acredito que a sua vontade para mim é a melhor, que eu não sei decidir por mim mesmo o que é o melhor. E essa humildade faz toda a diferença na nossa trajetória cristã. E essa humildade pode mudar a nossa história, porque só um coração ensinável, um coração que Deus vê que realmente está disposto a ouvi-lo, está disponível para receber as bênçãos de Deus. Deus muitas vezes não nos deu as bênçãos que nós queremos porque nós não estamos prontos para receber, porque seria quase que autodestrutivo. E pode ser também que isso eu acho muito triste, que quando Deus nos dê as bênçãos que nós tanto oramos, nós usamos elas como justificativa para nos afastar dele. Aí é o trabalho que eu orei muito, mas agora eu já não tenho tempo para ter a minha comunhão com Deus. É o casamento que eu orei a minha vida inteira, mas agora eu tenho tantas coisas de casa para fazer que eu não posso mais ir à igreja em todos os cultos que eu ia. Agora eu já não posso mais assumir os ministérios que eu fazia. Então agora que eu estou nessa faculdade que eu sempre sonhei, eu já não tenho tanto tempo para ler a minha Bíblia. E pessoal, Jesus está voltando. A gente não tem tempo mais para brincar de ser cristão, nós precisamos ser posicionados. Precisamos entrar na arca e ser selados pelo Espírito Santo. Mas o Espírito Santo ele não habita em qualquer templo. Nós precisamos ser um templo purificado. Nós precisamos estar cheios para que nós possamos transbordar e cumprir o ID que o Senhor nos ordenou. Esse vídeo saiu completamente do planejado. Eu tinha proposto outro tema para hoje, mas aqui durante as gravações e já há alguns dias eu estava pensando sobre essa questão da harpa e eu senti de trocar esses dois temas, a ordem, né? E fico feliz que, assim como em algum momento isso me tocou, pode tocar algum de vocês. E se algo muda pelo caminho, igual eu estudei na lição de jovens hoje de manhã, é porque o Espírito Santo conduz para alguém que quer ouvir. Então não se esqueça que há esperança para você. Deus não está olhando para os seus erros. Deus está olhando para o que Ele pode fazer. O seu passado pouco importa, Ele já passou. Você já está perdoado se você pediu perdão. O que importa é o que Deus pode fazer daqui para frente se você permitir. Escolha estar firme. Não se deixe iludir pelas propostas de Satanás. Não se deixe atemorizar pelas coisas que você tem visto por aí. O que está em você é maior do que está no mundo. Seja forte, seja corajoso, porque o Senhor dos Exércitos é o seu Deus e Ele está com você. Até o próximo vídeo.